Na questão 4 de pontos, ele nos dá um triângulo ABC, cujos vértices são ponto A, 4 e 2, B, menos 2, 5, C, 0 e menos 2, e ele quer o comprimento da mediana relativa ao lado AC. Então vamos dar uma pausa aqui no conteúdo, no exemplo, e vamos dar uma retomada em aspecto teórico para a gente entender o que é esse conceito de mediana. Pois bem, as medianas de um triângulo. Cada triângulo tem 3 medianas, e essas 3 medianas são construídas da seguinte forma. Se tu pegar o segmento BC e achar o ponto médio desse segmento, tá aqui o ponto M1 que eu chamei, é o ponto médio do segmento BC. Ligando esse ponto médio até o vértice oposto do triângulo, a gente tem uma mediana. Se eu pegar entre o vértice A e o vértice C, no lado AC, achar o ponto médio desse lado AC, o segmento que vem daqui até o ponto B é outra mediana, e achando o ponto médio desse lado, esse ponto médio até o vértice oposto, dá a terceira mediana de nosso triângulo, tá? E essas 3 medianas, elas se intersectam em um ponto que eu chamei aqui de P, e esse ponto P é chamado baricentro do triângulo ABC. E o baricentro é o centro de massa desse triângulo. Então, se porventura eu quisesse recortar esse triângulo e equilibrar ele, colocar ele sobre uma caneta, eu teria que colocar bem certinho a caneta no centro de massa desse triângulo. É o ponto de equilíbrio desse triângulo, que é justamente esse baricentro, esse ponto P. Então, na nossa questão, ele está pedindo a mediana do lado AC. Então, se eu olhar para o lado AC, eu consigo encontrar o ponto médio dele. Eu não sei exatamente onde está. No meu desenho aqui eu não me preocupei com escala, parece que vai cruzar bem certinho no eixo X. Não tenho certeza que isso vai acontecer, tá? Então, pelos cálculos, a gente vai descobrir se ele vai cruzar bem certinho no eixo X ou não. E aí, esse ponto médio do lado AC, ao ligar lá com o ponto B, vai formar a mediana que ele quer o tamanho, que ele quer o comprimento. Então basta que a gente faça o quê? Calcule a distância do ponto B até esse ponto, que é um ponto médio, que a gente vai ter que descobrir. Então, quero calcular a distância do ponto B até o ponto médio. É isso que eu quero fazer nessa questão. Então, o primeiro passo, não adianta eu querer calcular a distância se eu ainda não sei quem é esse ponto M. Esse ponto M a gente consegue trabalhar e descobrir através das expressões do ponto médio. Lembra também do nosso material teórico que se eu quero achar o ponto médio entre A e B, basta entre B e E, aliás, entre A e C, basta que eu faça a média das coordenadas. Pega o x do ponto A mais o x do ponto C e divide por 2, y do ponto A e y do ponto C e divide por 2. Então faz a média das coordenadas. Isso é que se define o ponto médio. Então, ponto médio vai ser coordenada x do A mais x do C dividido por 2 e coordenada y do A mais y do C dividido por 2. Ponto médio vai ser x do A, 4 mais 0 sobre 2, y do A, 2, do C é menos 2 sobre 2. Então, ponto médio, 4 mais 0, 4. 4 sobre 2, 2. 2 menos 2, 0. 0 sobre 2 é 0. O nosso ponto M, ponto médio do segmento AC, é o ponto 2 e 0. Então veja que o meu desenho até estava um pouco na escala assim, porque ele ficou com a altura 0, ele pertence ao eixo X. Então, primeiro passo está feito. Já descobrimos quem é o ponto M, mas a gente quer a distância daqui até aqui, que é o comprimento dessa mediana. Então, a gente tem que calcular a distância de B até M. Distância de B até M vai ser formulazinha da distância, x do B menos o x do M ao quadrado, x do B menos 2, menos o x do M, 2 ao quadrado, mais y do ponto B, 5, menos y do ponto M, 0, ao quadrado. Tudo isso em uma raiz.
Então, distância de B até M é igual a menos 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado na raiz. Distância de B a M vai ficar 16 mais 25. Distância de B até M é igual a 16 mais 25 vai dar 41. Raiz de 41. Não é uma raiz exata, deixa assim mesmo. Então, a medida da mediana, que é a distância do B até o M, dá raiz de 41.